E agora já estou aqui com a doutora Luciana Lousada, ela que é geriatra e diretora da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora Luciana. Boa tarde, Maica. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigada pelo convite e pela confiança na SBGG. Olha, a gente sabe, né, que a epidemia de dengue tá aí e só vem aumentando, né, doutora? E olha, tem aqui, ó, falando aqui, ó, agora esse ano, em 2024, apenas no estado de São Paulo, foram confirmadas já mais de 100 mil casos de dengue. E essa é uma doença que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e embora muitas vezes associada aos jovens e crianças, mas é importante destacar que as pessoas com mais de 60 anos, elas estão entre os grupos mais vulneráveis com risco da doença, né, doutora? É isso mesmo, e o que você destaca é muito importante, porque a gente nem terminou o mês de março. Em comparação com o ano passado, a gente já tem mais do que o dobro do número de casos no Brasil. Então, a gente sempre ouviu falar sobre a dengue, mas esse ano realmente é muito importante a gente reforçar. Então, é um espaço de discussão muito bem-vindo mesmo. E quais são os sintomas, doutora, mais comuns da dengue? E assim, o que ele pode ser diferente, né, para uma criança, um adolescente e para um idoso? Os sintomas da dengue, a maioria das pessoas já conhece, né? Ou porque já teve, já experimentou no próprio corpo, ou porque já ouviu falar, né? Em noticiários, ou conviveu com alguém que teve. Mas os sintomas mais comuns são febre, uma febre alta, geralmente de início abrupto, e febre mesmo, a gente fala febre de verdade, 38, podendo chegar até 39 graus. E algum outro sintoma associado, então dor no corpo, dor de cabeça, é muito comum a dor atrás dos olhos, mas pode ser dor no corpo inteiro, um cansaço muito forte, mas podem ter sintomas também intestinais, pode ter diarreia, pode ter vômito. Então você vê que são sintomas que às vezes se misturam com sintomas de outras doenças, até de doenças respiratórias, né? Que a gente também está vivendo casos... Não, então, hoje a gente tem a epidemia de dengue, a gente ainda tem, né, o Covid. Exato. Né? O que mais que a gente tem? A influenza. Não podemos esquecer, também né? Vacinação tem. Já. E aí, são todos eles têm sintomas em comum. Isso. E aí a pessoa fica na dúvida. Isso. Só que, por exemplo, né, um idoso, quando ele... Vamos supor que ele não saiba que ele está com dengue. Aí fica naquela dúvida, tô com isso, tô com aquilo. O quanto mais rápido ele ir para procurar um médico ou procurar um pronto-socorro para saber com qual doença ele está, é melhor. Sem dúvida. Por exemplo, mas se, por exemplo, ele deixa postergar, qual que é o risco que o idoso corre? Né, se ele deixa, por exemplo, ele tá com a dengue e deixa. Então, isso é uma pergunta muito importante. Por isso que a gente tem que fazer o diagnóstico logo. Porque o tratamento, o cuidado, né, o manejo da dengue no idoso é diferente. Porque como você trouxe, né, uma população de risco. E a gente tem que lembrar que quando a gente fala de idoso, a gente fala de um grupo muito heterogêneo. Tem aquele idoso de 60, 65, 70 anos, robusto, né? Ou até mais velho, 80, 85 anos, robusto, sem comorbidades e outras doenças, mas a gente tem idosos com muitas comorbidades, né? E comorbidades que podem agravar o quadro da dengue, pode fazer com que ele use algumas medicações que são perigosas, né? Quando tem dengue, então a gente sabe da aspirina, dos anti-inflamatórios, diuréticos. Então é um grupo muito heterogêneo. Então a gente tem que fazer o diagnóstico para fazer as orientações corretas e muitas vezes esse paciente precisa fazer exames de sangue, saber se ele vai precisar ser hospitalizado ou se o tratamento vai ser feito em casa. Né? Então, por ele ser um grupo de risco, ele sempre vai precisar ser avaliado. Não necessariamente ele vai precisar ser internado para receber o tratamento, mas ele vai ter que receber a orientação de um tratamento em casa, né, em algumas situações, quando ele não tem sinais de alarme, enfim. Com uma hidratação muito vigorosa. Você estava falando... Hidratação é bem importante, a gente está falando que hoje é o dia da água, né? Eu estava escutando, você falou que não toma nem 2 litros de água não por tomo, dia. Não. Tenho que tomar. E quando a gente está com dengue, quando é diagnosticada dengue, a orientação de hidratação é uma orientação de hidratação
intensa, né, vigorosa. Então, chega a ser 60 ml por quilo. Quer dizer, se a gente tem entre 60 e 70 quilos, é entre 3,5 litros e 4,5 litros de líquido. E dentro dessa hidratação não é só água. Tem uma parte que a gente recomenda hidratação com água e líquidos normais e uma parte com soro de hidratação, com preparados de hidratação. Então, o diagnóstico precoce da dengue é muito importante, porque a gente precisa passar todas essas orientações, senão o risco do paciente desenvolver uma dengue grave, né, é maior. Olha, gente, se vocês tiverem dúvidas e quiserem perguntar aqui para a doutora Luciana, você pode participar aqui com a gente, mandando a sua pergunta no 11 983 34 5777. A gente vai para o intervalo e a gente já volta. 3h36. Deixa eu mandar um beijo aqui para quem tá nos acompanhando aqui nessa tarde de sexta-feira. Joelma Silva, Marli Almeida, Celina Lemos, Maria Aparecida, Flávia Aparecido dos Santos. Quem mais tá aqui? Beth Lima, Terezinha Nascimento, Boni Muvuca, Cristina Antônia, Márcia Nascimento. Um beijo pra... Carmen Maria também tá por aqui. Gente, se vocês tiverem dúvidas aqui sobre qualquer coisa sobre o assunto de hoje, que é dengue, principalmente para os 60 a mais, você pode participar aqui com a gente no 11 983 34 5777. Doutora Luciana, a gente já tem uma pergunta aqui do Gilson. Ele pergunta assim: doutora Luciana, é verdade que os 60 a mais, eles já estão curados por conta de que eles já passaram por outras epidemias? Não, e é uma pergunta bem importante, viu? Agradeço aí o envio da pergunta. E principalmente em relação à dengue. Em relação às outras epidemias também não, né? Tanto que a gente vê, por exemplo, a Covid você pode desenvolver várias vezes. Não é porque você teve Covid uma vez que você não pode ter a Covid de novo, né? Algumas doenças, sim, desenvolvem o que a gente chama de imunidade permanente. Então, se você teve uma vez, você tem no seu sistema imunológico ali uma resposta que você não vai mais desenvolver aquela doença. Mas não são todas as doenças. E com a dengue, o que acontece atualmente? A gente tem 4 tipos de vírus, o que a gente chama de 4 sorotipos de vírus da dengue circulando aqui no Brasil. Se você já teve a dengue uma vez, pelo dengue 1, que é um tipo, por exemplo, você vai sim desenvolver uma imunidade permanente, duradoura, para esse vírus. Então, você não vai ter mais a doença por ele, mas você pode ter pelos outros 3. E aí é onde mora o perigo, porque às vezes as pessoas perguntam, mas eu já tive dengue, então eu já sei o que é, se eu tiver de novo, ou eu não vou ter dengue. Mas é justamente nos casos de reinfecção, de uma nova infecção, que tem o risco do desenvolvimento da dengue grave, né? Que as pessoas conheciam antigamente como dengue hemorrágica, hoje a gente chama de dengue grave, né? Ou dengue com sinais de gravidade. Então, não é porque você teve a dengue uma vez que você não vai poder ter dengue de novo. E pelo contrário, se você teve dengue uma vez e você tiver, né, o azar de ser picado de novo por um mosquito com outro sorotipo, você tem o risco de desenvolver a dengue grave. Que na primeira infecção a gente não tem esse risco. O risco é justamente numa nova infecção, numa infecção que reincide. Então, os cuidados têm que continuar. E aí, tem algum sinal de alerta, né, nesses casos de dengue grave? Sim. O que acontece? Como que funciona a dengue, né? Tem aqueles sinais clássicos que a gente falou, né? Quando a gente tem os sinais clássicos. E aí tem também um sinal que eu não falei, que é a manchinha vermelha, né? O corpo fica com eritema, ele fica com áreas vermelhas. Não é todo mundo que tem, é metade só dos pacientes que tem. Uma vermelhidão diferente, a gente fala que ela forma ilha de palidez, se a gente põe a mão assim no vermelho, fica branco, então forma uma ilha, é bem característico da dengue, mas só metade das pessoas tem. E então tem esses sinais que são os sinais clássicos, mas quando a febre baixa é que começa a ter o risco de ter os sinais que chamam a atenção para o paciente estar desenvolvendo a dengue grave. Então isso é muito importante, porque às vezes as pessoas falam assim, minha febre parou. Né? É um estado febril que dura de 3 a 5 dias, geralmente. E quando a febre
baixa, cede, é que vem o risco de desenvolver a dengue grave. Então, se você, por exemplo, foi atendido, foi para casa, você vai receber as orientações da hidratação corretinha, como eu falei, e você vai ficar atento se no momento de que parar a febre, você vai ter sinais que a gente chama de sinais de alarme, né? Então, por isso que é importante a orientação. E o que geralmente pode aparecer? Náuseas e vômitos muito intensos, uma dor abdominal muito forte, sinais de sangramento, né? Sangramento não precisa ser um sangramento grande, sangramento de mucosa que a gente chama então de gengiva, de boca, sangramento anal, né? Assim, nas fezes, pode ter tontura, né? Porque a pressão cai, né? Então sinais de hipotensão. Isso acontece porque o líquido sai, né? Ele sai, né, de dentro do vaso, extravasa, acumula nas serosas, que a gente chama. Então, pode ter derrame pleural, a famosa água no pulmão. Então, o paciente pode ter cansaço, falta de ar. Então, são sinais em que a gente tem que orientar. E se o paciente está retornando no posto de saúde, a gente tem que observar. Então, esses então são o os sinais de tratamento, alarme. né? Então, o diagnóstico precoce, né, da dengue, principalmente para os pacientes 60 a mais, é muito importante. E a maioria dos casos que são hospitalizados, que precisam da internação, são nos extremos, né? Assim, são a faixa etária de menor idade e os idosos, né? Então, você tem uma ideia, acima de 80 anos, mais da metade das pessoas precisam de uma internação, mesmo que seja uma breve internação, para uma hidratação venosa, para a gente colher o hemograma, ver se as plaquetas caíram, ver se a hidratação está adequada, ver se não desenvolveu esses sinais aí dessas serosites, né? Que o paciente pode chocar até. É uma doença que pode ser, sim, muito grave. Olha, uma dúvida, né, que eu acho que deve ser uma dúvida de muitas pessoas. A gente estava conversando aqui até no intervalo. A doutora, eu vou perguntar para a doutora, né? O mosquito, na verdade, o mosquito, ele tem o vírus? É uma boa pergunta. Da onde, ou ele já nasce com o vírus, ou como que ele faz essa transmissão? O mosquito, perdão, o que a gente chama ele de vetor, justamente porque ele tem o vírus dentro dele quando ele pica alguém. Então, por isso que nessa situação em que a gente tem muitos casos, os casos podem aumentar. Então, a gente tem que ter o duplo cuidado. O cuidado de combater o mosquitinho, porque quando ele pica alguém que está doente, é que ele inocula aquele vírus. Então, inocula, que a gente chama, o vírus entra dentro dele e fica ali, quietinho dentro dele, no trato gastrointestinal, quietinho. Com ele não faz nada. E aí ele vai e picou uma pessoa que não está doente. Na hora da picada, ele inocula, ele injeta o vírus lá dentro. E aí, esse paciente desenvolve a doença da dengue. Então, quando a gente está vivendo muitos casos e quando a gente está com uma circulação muito grande dos mosquitos, esse risco fica muito alto. E é o que está acontecendo agora, o que a gente está vivendo agora. Esse número de casos, desde que tem se registrado, é recorde, né? Assim, a gente nunca teve um número de casos. É um recorde não, porque não é uma coisa boa, né? Mas a gente nunca teve um número de casos tão alto de dengue no Brasil. Então, na verdade, doutora, isso que você explicou, que o mosquitinho, ele tá ali, nasceu na água parada ali que você tem ali no vaso, no pratinho do vaso, ou tem ali em algum lugar dentro de casa. Aí ele ainda não tem nada. E aí, dali, ele vai lá e picou alguém que tem o vírus, tá com o vírus da dengue. Uhum. Aí ele pega e vai picar outra pessoa, e aí nisso ele transmitiu ali o vírus pra pessoa. Então, nesse caso, por exemplo, o repelente. O paciente, por exemplo, muitas vezes a paciente vai falar assim, mas eu já peguei a dengue e não vou mais passar repelente. Aí que ela precisa passar, então. Por quê? Se ela já tá com o vírus lá, se o mosquito picar, outro mosquito picar ela de novo, e ele for picar outra pessoa, ele tá transmitindo mais uma vez o vírus. É exatamente isso. E isso é uma orientação, quando a gente faz o atendimento, a gente dá, mas não é tão intuitivo assim. Às vezes você tá com a dengue, você vai para casa e fala assim, eu não vou usar repelente. Eu já tô com eu já tô com a dengue, né? É. Assim, eu tô com o sintoma da dengue. Só que se você tiver numa área que tem circulação de mosquito, ele é o vetor, tem que lembrar disso. O vetor é o que leva. E ele te picar, ele pode levar
a dengue para outra pessoa. Então, enquanto você tiver, né, doente, é importante que você passe o repelente, use mosquiteiro, né, assim, faça essa proteção individual para evitar a propagação, né, tanto dentro de casa quanto fora de casa. E se você já teve, passou, curou da dengue, continua usando repelente, porque se você teve de um tipo de vírus e você for picado por um mosquito que está carregando outro tipo de vírus, você pode ter a dengue de novo. Então, enquanto estivermos nessa situação de epidemia, repelente antes, espero que não durante, mas se tiver também durante e após a dengue. E você recomenda, tem a recomendação de algum tipo específico de repelente que tenha ali uma substância ali que é mais efetiva? Tem os repelentes que tem a icaridina, né? Então essa é a substância, tem várias marcas no mercado. Então, tendo essa substância lá, é um repelente que te protege, né? Mas assim, também vale citar que, né, se a gente não tiver condições, por exemplo, de usar um repelente, né, condições tanto que está fora ou até financeiras, a gente pode se proteger com roupa, né? Então, se a gente usar roupas compridas, também é uma maneira de proteção. Se você tá em casa... mas nesse calor, né, doutora? Ficou difícil. Fica difícil, né? É que hoje tá gostoso, vai desidratar não pela dengue, mas hoje pelo tá calor. gostoso, mas nesses últimos dias, o calor que tava, pra você vestir uma roupa de manga comprida, tava bem difícil. Até pra deixar a janela fechada, né? Também. Então, às vezes tem que usar mosquiteiro, tela, né? Porque às vezes você faz o cuidado ali na sua casa, mas e o vizinho? E o vizinho do vizinho do vizinho? O mosquito voa. E ele pode voar ali até 1 quilômetro, então não é pouquinho que ele voa, né? Então, se a gente não tem essas condições, que a gente se proteja pelo menos dessa maneira. Olha, e o idoso, ele pode tomar vacina da dengue, doutora? Não, ele não pode receber essa vacina. A vacinação, ela só foi estudada até os 60 anos. Então, por isso que não está na faixa etária de receber a vacina, porque é uma vacina que, por enquanto, só foi estudada. E quando a indústria desenvolve uma vacina, ela testa eficácia, né, se a vacina é eficiente, e segurança, quais são os riscos daquela vacina. Então, e ela foi testada na faixa etária de 4 a 60 anos. Então, por isso que os 60 a mais não estão incluídos na campanha de vacinação e nem na possibilidade, por enquanto, de receber a vacina para dengue. Vai chegar lá, é uma questão dos estudos avançarem. A gente não tinha vacina até, né, muitíssimo tempo. Mas, enquanto isso, a gente tem que seguir nas nossas medidas de prevenção. E, então, dessa forma, a gente pode considerar, então, que a população idosa, ela corre mais o risco de ter a dengue, né? Sim. E aí, qual que é uma sugestão para que os idosos se previnam, né, da dengue? É o repelente só. Se for para uma área, para rua, né, para uma área que você não tem controle ambiental, é o repelente, mas vale um alerta. Os dados mostram que mais de 70%, acho que entre 70% e 80%, se eu não me engano, dos casos de dengue acontecem dentro de casa. Então, às vezes, a gente acha que a gente está saindo e está se expondo, mas a gente está dentro de casa e está exposto. Né? Então, 75% dos casos é um número bastante grande. Então, é reforçar as medidas com a nossa casa e lembrar que a gente tem a nossa casa, mas a gente, como eu falei, a gente tem os vizinhos. Então, essas medidas de ter um mosquiteiro, sabe? De olhar se tem um mosquito. Muito cuidado com esses criadouros que a gente chama dos mosquitos, né? E às vezes são coisas que a gente não imagina. Ele não precisa de uma poça d'água, ele não precisa de um copo d'água. Pode ser uma tampinha de garrafa, um negocinho pequenininho. Pouca água mesmo. Pouquíssima água, né? Que normalmente a gente acha que, pelo menos quando a gente escuta, fala assim, porque é o pratinho do vaso, é o pneu que tá ali jogado, que acumula água. Mas então qualquer poça de água... Qualquer pequena água, não precisa ser uma piscina, não precisa ser um pneu, de maneira nenhuma. Às vezes as casas que tem aqueles vidros assim, virados para cima, acumulou água ali, às vezes, entendeu? Calhas. Então ele não precisa de muita água. É complicado mesmo esse vetor, esse Aedes é danado. Olha, a Celina Lemos, ela tá perguntando aqui, doutora, se é possível ter dengue sem febre, porque ela fez um teste
com sintomas. E a enfermeira falou que no momento não estava com dengue, mas disse que já teve... aí ela disse que teve já manchas e apareceu, só não teve febre. Pode. Então, para complicar, pode sim, pode até ter dengue com pouco sintoma, ou praticamente assintomático. Então, é muito individual, né? Fica mais difícil o diagnóstico, mas os testes geralmente diagnosticam. É que você tem que fazer o teste no momento certo, ou você tem que fazer o teste certo no momento certo. Porque eu já tive paciente, por exemplo, que internou depois da fase febril. E aí, quando a gente faz o teste de antígeno, que vai detectar ali partícula do vírus, estava negativo. Mas quando a gente faz a sorologia, ali estava positivo. Então, ele internou já com na fase grave da doença, mas ele teve a dengue lá atrás, assim, lá atrás não, 5, 7 dias atrás, sem saber que teve a dengue. Então, pode sim. Por isso que, na grande maioria das vezes, na dúvida, tem que testar mesmo, né? A gente precisa ter esse diagnóstico. O diagnóstico da dengue é muito importante. Olha, tá vendo, gente? Então, principalmente se for precoce, é melhor ainda, né? Sim. 3h53, voltamos aqui com a doutora Luciana Lousada. Olha, tem uma pergunta aqui que eu vi eu acho que era cadê? Eu me perdi aqui, mas tinha uma pergunta que geriatra cuida, né, das pessoas. Tem alguma determinada idade de quando a pessoa já pode procurar o geriatra? E quais especialidades o geriatra cuida, doutora? É uma pergunta muito comum, né? Assim, a gente é considerado idoso perante a lei, perante os direitos, os benefícios, com 60, 65 anos, dependendo da situação, né? Mas a gente começa o nosso processo de envelhecimento muito antes, né? Então, a partir dos 40, o processo começa a ficar mais evidente e na meia-idade, geralmente, a gente começa a experimentar algumas consequências né, físicas, às vezes até emocionais, enfim, do processo de envelhecimento. Então, o geriatra, o que é o geriatra, né? Ele é um médico clínico que fez uma especialização médica no processo de envelhecimento. Então, a gente cuida do processo de envelhecimento durante todo esse processo. Então, você pode ter um geriatra porque você quer manter a sua saúde, você está bem, você quer fazer seus exames preventivos, você quer manter sua saúde muscular, você quer continuar envelhecendo bem. Você pode ir por um geriatra porque você tem algum problema de saúde já, hipertensão, diabetes, colesterol alto, e você quer cuidar bem deles, ou até por problemas mais graves, como as demências, né? Se você é mais idoso, geralmente começa a ter outras comorbidades. Então, o geriatra, ele cuida de uma complexidade muito grande de pacientes, sabe? Mas não tem uma idade, uma regra específica. Se você está envelhecendo, né, você pode procurar um geriatra, vai depender muito do seu objetivo. Mas, geralmente, a partir da meia-idade, né, que as pessoas começam a procurar, e mais comumente a partir dos 60, 65, 70, que é quando algum problema vem, né? Mas o ideal é sempre antes, para a gente trabalhar a prevenção, né? Por exemplo, né, uma mulher... eu tenho uma médica, né? Eu passo com uma ginecologista. E aí eu faço exames de rotina ali com ela todos os anos. E aí ela pede exame de tudo. Aí, lógico, dependendo de se apareceu algum problema, ela me indica para um outro especialista, né? Só que, por exemplo, no caso, né? Vou dar um exemplo de uma mulher, né? Já de meia idade, que ela tem lá, faz um acompanhamento com uma ginecologista. Ela também já pode fazer, então, por exemplo, no paralelo, ela também passa com o geriatra. Pode. A gente vai ter um olhar, o geriatra, a gente tem um olhar muito global sobre a saúde. Então, a gente, na nossa formação, a saúde ela é muito integral. Então, são só os problemas físicos, né? Tem os problemas emocionais, tem o cuidado cognitivo, mental. Então, é um olhar diferente mesmo, é uma abordagem de cuidado diferente. Então, você pode fazer, por exemplo, seus acompanhamentos ginecológicos com a ginecologista e ter o seu geriatra que vai cuidar de você dessa maneira global e olhando até áreas que muitas vezes o especialista não vai olhar, sabe? Ou vai identificar alguma coisa, como você falou, e referenciar. E daqui a pouco você está com 2, com 3, com 4, com 5 médicos. Sim. Aí, às vezes, você pode estar com um só.
Entendi. que é o geriatra, que é aquele clínico especializado em cuidar desses problemas. São as situações específicas que a gente trabalha, claro, junto com o especialista. Mas muitas vezes não precisa. Ah, legal. E aí, doutora, vai acontecer agora, nesse domingo, a primeira parada da longevidade, né? Que vai acontecer agora, dia 24, né? Nesse próximo domingo, a partir das 9 horas. Conta um pouquinho quem que pode participar, como que é, ainda dá tempo das pessoas participarem, se é só 60 a mais que pode participar, como que Não, é um evento, né? Um movimento que foi organizado pela SBGG. Vai acontecer nesse domingo, como você falou, dia 24 de março, às 9 horas. O início é uma caminhada que vai se iniciar ali em frente à Fiesp. Aqui do ladinho. E vai terminar na Casa das Rosas. E não é especificamente para 60 a mais. Você pode ir em qualquer idade, pode levar a sua família. Eu vou levar meus filhos, por exemplo. E foi idealizada para que a gente possa comemorar, sim, a longevidade, né? Todo mundo quer viver mais, todo mundo quer viver bem, mas que a gente possa também trazer uma reflexão individual e social sobre a maneira como pensamos, sentimos e agimos em relação ao envelhecimento. Então, é um movimento que a SBGG lançou, né? A primeira parada, com esse objetivo, né? Para que a gente possa também se preparar e como indivíduos e como sociedade, para que estamos vivendo mais. O censo brasileiro saiu não tem muito tempo, né? Nosso país envelheceu muito rápido, mas a gente está preparado como sociedade para isso, para todo mundo viver ativamente, da maneira mais saudável possível, né? Com inclusão social, né? Sem preconceito, sem o que a gente chama de etarismo, que existe muito, infelizmente, né? O preconceito contra a idade. Na nossa cultura, não são todas as sociedades que têm. Então, foi com esse pensamento, né, inspirado na década do envelhecimento saudável aí, que foi divulgada pela OMS, né, de 2020 a 2030, que a gente pensou e organizou esse movimento. Então, dá tempo de se inscrever. Espero todos vocês lá, vamos ficar muito felizes. Como que o nosso ouvinte pode se inscrever para participar da caminhada? A maneira mais fácil de saber informações pelo Instagram da SBGG é bem fácil, é @SBGGSP, @SBGGSP, e também pelo site do GERP, que aí é gerp.com.br, que é o congresso que a gente desenvolve, e aí lá tem o link para inscrição da Parada da Longevidade. Você pode se inscrever, se você se inscrever é gratuito, você vai adquirir um kit, né, com camiseta e as orientações lá direitinho, mas se não dá tempo de você se inscrever, você pode aparecer e participar. Olha, então a saída vai ser lá na frente da Fiesp e ela termina aqui na Casa das Rosas. Isso. Então você chegando um pouquinho com antecedência, né, você consegue participar. Consegue. Quem não puder caminhar, por exemplo, pode nos encontrar no ponto de encontro inicial ou no ponto de encontro final. E no final vai ter uma comemoração para a gente finalizar com a apresentação da bateria da velha guarda da Liga das Escolas de Samba. Olha que legal. De São Paulo. Então vai ser um evento bem festivo. Olha que bom. E vai estar um tempo mais fresco, né? Não vai estar aquele calor. Então você vai poder participar ali tranquilamente, sem passar aquele calor insuportável. Mas olha, então, se os nossos ouvintes quiserem também mais informações sobre tudo sobre a geriatria, né? Sobre a gerontologia, eles podem também entrar lá no site da GERP. O GERP é mais especificamente para o Congresso e para a Parada da Longevidade, mas no Instagram, @SBGGSP, a gente divulga bastante material, né? Então, para todas as áreas, para profissionais de saúde e para a população em geral. Esse é o intuito da SBGG, né? Da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. É isso aí, gente. Então, ó, se vocês quiserem mais informações, vocês sigam a SBGG. Doutora Luciana, muito obrigada por compartilhar, né, tanto conhecimento aí e nos ajudar também com as dúvidas sobre essa epidemia aí que está só aumentando. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite.